Então diz assim, Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz assim: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Tem tradução que diz: a ansiedade no coração do homem o deixa frustrado e derrotado, mas uma boa palavra o deixa feliz. Vamos entender aqui o que é essa solicitude no contexto. Aqui diz que a pessoa ansiosa, preocupada, inquieta, ela vai ter uma vida de frustração. Uma pessoa ansiosa, ela não tem esperança, ela não tem prazer de viver, ou às vezes a perda da alegria. Uma pessoa ansiosa não tem expectativa em relação ao futuro. Uma pessoa ansiosa, ela não vê saída diante das situações. A ansiedade, ela fere, ela machuca. A ansiedade deixa a pessoa decepcionada, frustrada, porque o que ela quer não acontece. É como se ela se encontrasse no labirinto buscando uma saída desesperadamente. Então a ansiedade derruba a pessoa. A ansiedade gera incerteza, gera dúvida, gera desânimo, gera desespero. A ansiedade, ela é perigosa. E nós, como cristãos, quando ficamos ansiosos, isso é falta de fé, isso é incredulidade. Quando nós ficamos ansiosos, é porque deixamos de olhar para a palavra e crer na palavra. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a gente não deve andar ansioso pelo comer, pelo beber ou pelo vestir. Quem busca isso, que ficam desesperados por isso, são os gentios. E ele dá um exemplo a respeito das aves dos céus. Ele dá outro exemplo a respeito dos lírios, que eles são cuidados pelo Senhor. Eu quero dizer para você, você acha que Deus não vai fazer isso com a gente? E a ansiedade, ela entra no nosso coração quando nós deixamos de ter fé naquilo que Deus falou. Deixamos de acreditar naquela palavra e naquela promessa. A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade pode deixar até a pessoa endoidecida mentalmente. Só pode enlouquecer por causa da ansiedade. Porque a ansiedade, ela provoca também inquietação. Preocupação excessiva. Tem gente que está tomando o remédio tarja preta por causa da ansiedade. A ansiedade gera medo. A ansiedade, ela é terrível, ela é perigosa. Pessoas que vão de um lado para o outro tentando buscar repouso, buscar descanso. Por causa da ansiedade, não encontra. Por quê? Porque isso é um problema de alma. Tem muitas pessoas com a sua alma, as suas emoções abatidas para baixo. Então a solicitude no coração do homem o abate, derruba, deixa ela frustrada e derrotada. Quantas pessoas não estão conseguindo se levantar? Quantas pessoas não conseguem nem dormir direito? Estão ansiosa. Às vezes por causa de alguém que ela ama, ou porque tem que fechar um grande contrato, ou porque tem que receber uma resposta. Em relação à palavra de Deus, não é diferente. Eu sei que existe a expectativa, ela é normal. Quando a gente está esperando uma resposta, existe aquela expectativa. Isso é uma coisa normal. Mas a partir do momento que se torna ansiedade, preocupação e inquietação, que vai tirando a paz da pessoa, aí muda tudo. Tem muitas pessoas abaladas emocionalmente e está tomando calmante. É claro que eu não vou chegar e vou falar que não para de tomar, eu não posso fazer isso. Se o médico receitou, Deus é médico dos médicos. Mas quando é ansiedade, ela pode tomar o remédio que ela quiser, irmãos. Quando passa o efeito, volta tudo de novo. Agora é óbvio, se ela não tem uma estrutura ainda a respeito da sua fé, ela tem que continuar tomando um remédio. Até ela ter um entendimento. Porque quando ela entender, vai ser desnecessária a medicação.
Tem muitas pessoas que estão tomando remédio, sendo sadia, uma pessoa sã, aquelas remédios para as pessoas lunáticas. Que ponto que chegou? E a pessoa tinha até uma perfeita saúde, mas ansiedade, inquietação, excesso de preocupação mexeu com a mente dela. Às vezes, por causa de responsabilidade, porque quando a pessoa tem responsabilidade, isso é muito importante. Mas a gente não pode deixar que isso se torne um desespero, porque nós temos responsabilidade, isso é, nós temos família, temos conta para pagar, etc, etc. Porém, a gente tem que confiar em Deus e na sua palavra. Deus deixou os médicos, deixou os psicólogos, que é importante, pessoal, não estou falando que não é não. Cada um na sua área. Mas Jesus deixou bem claro a respeito da ansiedade. Ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler novamente aqui, Provérbios 12, 25. A solicitude no coração do homem o abate. O excesso de preocupação, ansiedade no coração da pessoa vai abater, vai derrubá-la, vai deixá-la para baixo. E essa pessoa não consegue se levantar. Mas olha a parte B do versículo. Mas uma boa palavra o alegra. A palavra de Deus, irmãos, quando a pessoa entende a palavra, vem aquela alegria no coração. Vem a fé e a esperança. Porque a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, essa palavra, que é a palavra de Deus, quando a pessoa ouve, quando ela medita, irmão, se Deus falar com ela, vem a solução, vem a bênção, vem um milagre, vem a paz no coração. Então entenda isto. Busque a palavra, preste atenção na palavra, pare para ouvir a Deus. É como aquele homem que andou 38 anos paralítico, estava lá no tanque de Betesda. E quantas vezes ele tentou por si só mergulhar naquela água para ser curado e não conseguiu. Descia outros antes dele, ele era um frustrado, ele é um decepcionado. Eu fico imaginando que a ansiedade tomava conta do coração dele, que ele chegou a ficar inquieto. E quando a água se movia, quando o anjo tocava nas águas, ele ia, mas não chegava. O outro chegava primeiro do que ele. A ponto de chegar um momento que ele ficou frustrado, decepcionado, abatido. Mas quando Jesus chegou lá, Jesus falou assim, toma tua cama e anda. É forte isso. Ele disse, mas Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Em outras palavras, não tinha mais expectativa. E ele colocou a fé nos homens. Ele colocou a fé nas pessoas. Tem coisas que as pessoas que nos amam, que se importam com a gente, vai nos ajudar. Mas o ser humano tem limite, porque tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. E ele estava frustrado, decepcionado, inquieto. Mas quando Jesus diz, vai, toma tua cama. Irmãos, ele fez isso. E um milagre aconteceu. Jesus deu uma boa palavra. Nós temos que parar para ouvir o Senhor. Tem muita gente no corre para lá e para cá, mas não para mais para ouvir a Deus. É tanta coisa para fazer, para executar, mas há tempo para todas as coisas. O Senhor Jesus chegou a falar uma parábola a respeito do reino, disse assim, o homem, ele disse para convidar as pessoas para as bodas. E os seus servos saíram. Aí chegou para um e falou assim, vinha para o banquete. Ele falou, olha, eu comprei uma terra e eu preciso vê-la. E não veio. É errado comprar um terreno, uma terra. Não. Ele não poderia ter visto outra hora. Claro que sim, mas ele não quis vir para o banquete. Ele preferiu ir ver a terra. Aí chamou um outro falou, acabei de casar. Eu não posso ir. Irmãos, isso não impede a pessoa de buscar a Deus. Ela poderia fazer qualquer outra coisa. Então tem pessoas dando desculpas. Por quê? Porque ela está preocupada com outras coisas. E isso está cansando ela, está deixando ela ansiosa. E não está dando mais tempo para Deus.
está esquecendo da boa palavra, do evangelho que Jesus trouxe. Por isso que você vê aí muita gente abatida para baixo, decepcionada, frustrada, inquieta, desesperada, com medo, sem esperança, sem expectativa, doente emocionalmente, abalada emocionalmente, porque está pensando em si e não está percebendo. Ela precisa olhar para Jesus, para a palavra. O que a palavra diz? A ansiedade é tão perigosa que diz aqui no livro de Primeira Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, eu vou ler o 6 primeiro. Diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa, a ansiedade é tão perigosa que o inimigo pode se aproveitar dela. Pastor, mas como assim? Aqui é um contexto. Às vezes nós lemos esse versículo isolado, o que não é errado, desde que tenha revelação e inspiração de Deus. Mas o contexto diz assim, sede sóbrios, vigiai, logo em seguida. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A ansiedade ela é tão perigosa que o diabo ele pode ganhar terreno e se aproveitar dessa ansiedade da pessoa, desse excesso de preocupação e inquietação, que ele pode, como diz aqui, destruir a vida da pessoa. Ele anda como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado com a ansiedade. Cuidado. É que nem em relação à salvação da família. Cuidado para você não se abater. Às vezes você, olha como o inimigo se aproveita. Você está orando pelo seu parente, porque você tem a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Em minha casa serviremos ao Senhor. Você tem a palavra. Os filhos são herança do Senhor. Aí você ora a Deus, busca a Deus e já vem orando. Servindo a Deus com temor e santidade. Buscando a Deus. Mas se você não tomar cuidado, você começa a ficar desconfiado. Aí você vai dizer, mas eu estou orando, não está acontecendo nada, está até piorando. Você anda por fé ou você anda por vista? Toma cuidado, porque senão o inimigo vai começar a lançar dúvidas. E aí você vai ficar preocupado de acontecer alguma tragédia, alguma coisa ruim. Você vai achar que o seu parente pode perder até a salvação. Mas se você crê, nem que seja no último instante, Jesus salva a sua família. Em nome de Jesus. Você só precisa acreditar. Se você ficar com medo, deixa a ansiedade entrar no coração que gera o medo também, a pessoa perde a esperança. Olha o que aconteceu com Jó. O que eu temia me aconteceu. E você sabe o que aconteceu com Jó. Perdeu os 10 filhos, tinha medo de perder. Perdeu a saúde, porque tinha medo de perder. Perdeu tudo que tinha, porque tinha medo de perder. Ele chega a dizer que ele suspirava de medo, de desespero. Isso foi a falha de Jó, uma porta aberta. Cuidado. Lance diante de Deus a ansiedade. Coloca diante de Deus essa ansiedade. Lançar e jogar diante dele. Você não tem estrutura para carregar ansiedade e viver ansioso. Você não tem. Nenhum ser humano não tem. Não tem. Quem age na ansiedade não é Deus, é o inimigo. É Satanás. E está aqui na palavra, acabei de ler para você. Você precisa entender que Deus atua e opera na fé, não na dúvida, não na incredulidade. Uma pessoa ansiosa é a pessoa incrédula. Como assim, pastor? Um exemplo, Deus diz que ele supra as necessidades. Se a pessoa é fiel a Deus, anda na palavra, com o passar do tempo, e tem momentos que a gente passa esses momentos difíceis, vamos dizer que financeiramente, se a pessoa se desesperar, deixar a ansiedade tomar conta do seu coração e crescer, você pode ter certeza que o inimigo vai tirar proveito disso. Tem gente que está bitolada. Eu quero dizer para você, confia em Deus de todo o teu coração, não te estribes no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Nós vimos que a ansiedade derruba a pessoa, machuca a pessoa.
Tem gente que não tem mais esperança. Tem gente que não tem mais expectativa, principalmente em relação ao futuro. Ela só espera o pior. Só o pior. Ela não acredita mais no que Deus falou, nas promessas. Confie em Deus. Aconteça o que acontecer. Lance diante de Deus as suas ansiedades, porque Ele tem, como diz aqui a palavra de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem um cuidado tão grande com você que não quer ver você ansioso, preocupado ou inquieto. Não quer, não. Você precisa confiar na palavra de Deus. Tem muita gente que está ansiosa porque ela quer algo que Deus não quer dar para ela. Não é vontade de Deus. Ela está frustrada porque algo não aconteceu do jeito que ela queria. Isso é ansiedade. E egoísmo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que não aceita o não de Deus. E o não é segurança. Quando Deus falou para Adão e Eva, ó, pode comer de todas as árvores, menos daquela, hein? Não coma. Eles comeram. O não é segurança. O não de Deus. O não de Deus é segurança. Nunca mais se esqueça disso. O não é para te proteger. Tudo que diz respeito à promessa de Deus tem nele o sim. Mas quando ele fala não, é para te proteger. Por mais que seja uma coisa boa. Por mais que seja uma coisa lícita. Mas tem gente que fica ansioso. E Deus já falou com ela insiste. Olha outro exemplo. Filipenses capítulo 4. Filipenses é conhecido, mas como eu costumo dizer, é o entendimento do momento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Eu vou dizer para você, irmãos. Eu já vivei assim algumas vezes. Quando não tinha maturidade, quando não tinha muito entendimento. Depois que eu entendi, a gente tem que tomar cuidado com ansiedade e inquietação, irmão. A Bíblia diz, não estejais inquietos. Não estejais ansiosos. Não é para estar. Pastor, estou. Então você precisa lançar diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Não se preocupe, não fique com medo, Ele cuida de você. Se você ficar ansioso, seu coração abatido, você vai ficar para baixo e derrotado. Diz mais, não estejais inquietos por coisa alguma. Aí tira o seu sono, tira a sua paz, você fica perturbado, você fica chato, você não quer saber de mais nada, você se tranca, você chora num canto, chora no outro, começa a murmurar, começa a reclamar, tudo por causa da inquietação. Começa a falar mal daquilo até que Deus deu, começa a falar mal do cônjuge, começa a falar mal do filho, não muda, fulano, a ansiedade cresce, essa minha situação não muda. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. É interessante aqui que ele diz, não esteja inquieto, não esteja ansioso. O que você tem que fazer? Falar com Deus. As suas petições, as suas orações têm que ser conhecidas diante de Deus. Quer dizer, aquilo que está te deixando inquieto, que está tirando a sua paz, está deixando você preocupado e ansioso, coloca diante de Deus. Se aproxima diante dele e fala, seja sincero, Senhor, essa situação está tirando a minha paz. Eu estou incrédulo nisso aqui, ajuda a minha incredulidade, eu estou ansioso. E a tua palavra diz que eu não devo ficar ansioso por isso, por aquilo, por uma resposta. Isso está mexendo comigo, está me deixando doente, abalado. Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Deus. Me ajuda, coloca diante de Deus. E não só isso, ó. E diz assim, pela oração e súplicas, com ação de graças. Depois que você fez essa oração, entregando a Deus aquilo que tira a sua paz, irmão, agradeça a Deus pela resposta. Louve a Deus, adore a Deus, confie nele. Porque uma coisa que Deus me ensinou há muitos anos, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando você faz isso, você vai ter uma resposta
de Deus. E é uma resposta em forma de sinal. Que sinal é esse? De paz. Você está atribulado, tal, aí você começa a falar com Deus, colocar para fora diante de Deus, lançando diante de Deus essa ansiedade, falando o que é, qual é o problema, o que te perturba, o que te inquieta, e você vai falando com Deus, vai falando com Deus. Quando você sentir a resposta de Deus em forma de paz, é sinal que Ele está cuidando de tudo. Quando você sentiu essa paz, depois dessas orações que você está fazendo, isso é sinal que Ele está cuidando de tudo. Agora é com Ele. Se Ele lançou diante dele, Ele cuida. Você não precisa mais se preocupar com aquilo. Pastor, até aqui não sei o que estou falando. Mas o inimigo vai querer que você veja o contrário. Lembre-se, nós, os cristãos, não andamos por vista, mas por fé. O inimigo vai querer que você veja a situação da mesma forma, que não mudou nada, mas pela fé você vê, pela palavra. E a confirmação foi a paz que Deus colocou no seu coração. Ah, se você entender isso. E Ele vai guardar os seus sentimentos em Cristo Jesus. Seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos vão estar em Cristo. Aquela confiança, aquela certeza. Ah, agora estou em paz. Não me preocupo mais com isso. Eu quero dizer para você uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração por esses dias. Não fica atribulado se você está em paz. Às vezes você vai ouvir algumas coisas e você está tão em paz. Talvez vão querer que você faça alguma coisa, tome uma atitude. Mas você está tão em paz. Não é para você fazer. Você tem que discernir isso. Você não pode mover uma palha, uma agulha, quando você se sentir desse jeito. Por quê? Preste atenção. Porque quando você está em paz, Deus está no controle de tudo. Toma cuidado com as pressões da vida. Cuidado com alguém te pressionando e você está em paz. Faça isso, faça aquilo. Mas você não sente, você está em paz com Deus, você sabe que não é. Se for de Deus, não é o momento ainda. Quando for o momento, as coisas vão acontecer e vão fluir. Então a gente precisa chegar a essa maturidade. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Então, se você está em paz, está tranquilo, é que nem troca. Um exemplo, essa bobeira que eu vou falar, troca de carro. Você está em paz com o seu carro, tá? Mas alguém fica pressionando, troca de carro, faz isso, não sei o quê. Um exemplo que eu estou dando. Às vezes para o bem, não é nem para o mal. Mas no seu coração você não sente, mas aí você vai e faz. Ou você mesmo decide. Eu já passei por isso, irmão. De vez em quando eu dou esse testemunho, vamos dizer assim, né? Eu tinha um carro 2008. Bom. Aí, no ano 2016, eu comprei um zero. Nunca fiquei feliz. Nunca fiquei feliz com o carro. Carro zero. Não fiquei. Nem um carro bom. Eu fiquei frustrado, triste. Saí fora da vontade de Deus e tive problema com um, depois com o outro. A gente precisa entender isso. Eu estou falando de carro, mas pode ser de casa. Pode ser uma compra de qualquer coisa. É necessário comprar agora? Você precisa disso agora? Então são situações que a gente precisa se examinar. Ah, eu vou sair desse emprego. Mas você está bem lá no emprego. Você está bem no que você está fazendo. Está tranquilo lá. Por que você quer mudar? Por que você quer fazer isso? Como diz, né, os antigos, está procurando sarna para se coçar. Para quê? Para quê? Aí depois, aí quando pensa que não, a pessoa entra numa furada. Pronto, irmão. E aí depois não adianta chorar pelo leite derramado. Aí tem que limpar. Esperar outra oportunidade. Então, cuidado com a ansiedade, ela é ruim, pessoal. Se está escrito aqui, não ande ansioso, lance diante de Deus a ansiedade, porque ela é perigosa. E o inimigo, o diabo, se aproveita disso. Eu vou te dar um exemplo conhecido pela palavra. Você conhece? Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 38 em diante.
Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmãos, aqui tem muitas revelações, tem muito entendimento aqui da palavra de Deus, mas eu quero falar algo para você aqui. Por que muitas pessoas estão ansiosas? Por quê? Porque deixaram de ouvir a palavra. Estão desprezando a palavra, estão desprezando o que Deus disse. Aí ela fica preocupada com aquilo, o que a palavra diz sobre aquilo. Então ela está confiando mais no que ela está vendo, mais na sua emoção do que na palavra. Foi o caso que aconteceu com Marta. É interessante notar que ela recebeu Jesus, ela começou a fazer as coisas, isso é normal, né? Qualquer um faz isso pela visita, alguns já deixam preparado. Se a pessoa for inteligente, o fulano vai vir aqui. Então já vou preparar as coisas. Agora tem aqueles que chegam de supetão, né? Não avisa nada, ainda por cima, enfim, aquela pessoa fica na correria. Não é mensagem, mas só para você entender. E aí, irmãos, ela fica com raiva. E ela falou assim: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe servir só? Estou sozinha aqui, fazendo tudo. Ninguém me ajuda. Não, mas não é hora para fazer aquilo. Há tempo para todas as coisas. Ela estava bitolada. Mas não era momento para aquilo. Ela andava distraída. Ansiedade deixa a pessoa distraída. A pessoa ansiosa, irmãos, ela começa a perder tempo com outras coisas. Pode perceber. Ela fica distraída. Jesus está ali, a palavra está ali, mas ela está distraída com tantas das coisas. Não para, corre para lá, corre para cá. E não para ouvir a Deus, a palavra de Deus. A ansiedade vai crescendo no coração da pessoa. O desespero vai tomando conta. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa. E ela disse assim: você vai deixar ela me servir só? Peça para ela me ajudar, em outras palavras. O que ela está fazendo aí ouvindo a palavra? Peça que ela me ajude. Você não está vendo, não? Jesus falou com todo amor, com toda mansidão: Marta, Marta, você está ansiosa. Você está cansada com muitas coisas. E quantas pessoas dizem assim: eu estou cansada, não aguento mais. Estou cansada, estou ansioso. Por quê? Porque tem que parar para ouvir Jesus. Tem gente que está sobrecarregada. Está centralizando tudo nela. E Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Quer levar tudo nas costas. Quer fazer tudo. Não delega. E naquele momento Jesus disse: essa parte de Maria aqui não será tirada, não. Você quer que eu tiro esse momento dela? Não, você está enganada. Maria escolheu a boa parte. A melhor parte é ouvir, irmãos. Que privilégio que ela teve naquele momento e não parou para ouvir. Jesus em carne e osso ali. Ele disse: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é ouvir Jesus, né? Fica ansioso. Tem muita gente distraída, cansada. Não tem tempo mais para buscar Deus. Está inventando desculpas. Irmãos, o que eu mais ouço, o que eu mais vejo. A gente já tem um pouco de maturidade em algumas coisas, né? Tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Mas a gente sabe quando é desculpa. A gente sabe. O inimigo também.
E aí a pessoa vai se afastando, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando, como leão buscando a quem possa tragar, corre resistir firme na fé, porque essas mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Tudo por causa da ansiedade, preocupado com outras coisas. E aí a pessoa vai se afastando, vai se afastando. É isso que o leão faz. Quando ele percebe que ele fica só observando o rebanho, mas quando ele percebe que um animal está longe, meu querido, ele estraçalha, tem que estar ficando longe do fogo. O diabo não é besta. Enquanto tem fogo, enquanto tem uma chama ainda, ele sabe, ele não vai. Ele não vai fazer isso, não é besta? Vai esperar a pessoa estar bem longe, bem fria, sem força. Pronto, aí ele entra. Ele vai colocando preocupação na vida da pessoa, insatisfação na vida da pessoa, desânimo, e vai indo. Porque a pessoa vai deixando de ouvir a palavra. A ansiedade, os cuidados deste mundo, vai ficando como Marta. É errado o que ela está fazendo? Não, mas não era o momento. Se a pessoa deixou de buscar a Deus, você pode ter certeza, o final dela é triste. Irmãos, isso é muito triste. O que eu estou falando para você é algo sério. A ansiedade é algo perigoso. Cuidado com os cuidados deste mundo, diz a palavra. O mundo é enganoso, é mentiroso. Tem muita gente com medo. Pelo presente momento que estamos vivendo no país, é uma insegurança. Irmãos, está escrito na Bíblia. Se você está esperando melhora neste mundo, você está enganado. Nos últimos dias do Espírito Santo, você já leu isso? Muitos apostatarão da fé, dando ouvido ao espírito de demônios. Aí fala dos matricidas, patricidas, quer dizer, homens matando o pai. Patricidas é isso, o filho que mata pai. Matricidas, o filho que mata a mãe. É o que está acontecendo. Irmão contra irmão, mentira, engano, orgulho, soberba, desrespeito, violência, morte. Está escrito isso na Bíblia nos últimos tempos. A gente está vivendo isso, irmãos. O mundo jaz no maligno. O diabo sabe que tem pouco tempo. A situação não vai melhorar, não, vai piorar. E isso é no mundo todo. Até que vai se levantar um anticristo que promete paz e vai trazer paz por um certo período de tempo. Ele vai fazer isso, ele vai conseguir trazer paz, mas depois ele vai mostrar quem é. Então, irmãos, está tudo encaminhando. A esperança é Cristo. O paraíso ele é real. Tem gente que insiste, tendo esperança neste mundo. Eu preguei esse dia. Aquele que espera em Cristo só nessa vida é o miserável de todos os homens. O apóstolo Paulo disse isso. E muita gente está esperando em Cristo, somente aqui nesta vida. Não, a vida eterna ela é real. Aí tem muita gente ansiosa, preocupada, com medo do futuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Não está nos homens. Não está no fulano A ou B. Está em Deus. E a igreja está perdendo o foco. E aí, irmãos, depois vem as consequências. Temos que ter a mente aberta, temos que saber o que está acontecendo, mas quem vai mudar o coração de homem é Jesus Cristo. Só quando Jesus entrar no coração. Não espere que seja político, seja quem for, que vai mudar o coração. Irmão, se Jesus não entrar, não muda não. Não muda. Somente o novo nascimento. Por isso que o evangelho tem que ser pregado. Mas o que o diabo está fazendo? Olha o que o diabo está fazendo. Está fazendo com que as pessoas levem tudo para o lado pessoal. Aí você vê na internet, pessoa, esse não sei o que, essa autoridade. Pula fora disso. Não vai mudar, está escrito. E hoje nós sabemos, isso sempre aconteceu, nós só sabemos porque tem as redes sociais hoje. Mas isso sempre aconteceu. Isso não é novo. Jesus é o único que pode mudar essa situação. Não espere melhora neste mundo. Em nós, Cristo em nós temos a paz. Mas ao redor, irmão, se prepare. E quem não estiver preparado, se prepare. Se prepare. Porque o que está por vir futuramente é coisa séria e braba. Está na Bíblia, nos últimos tempos. Serão tempos trabalhosos. Está escrito isso na Bíblia. E muita gente ansiosa e preocupada e com medo. Está deixando de ouvir a palavra. E não tem desculpa. Irmãos, tem Bíblia. Vários tipos de Bíblia.
vários tipos de linguagem. Eu falo Bíblia mesmo, a Bíblia sagrada. E as pessoas não estão nem aí. Igrejas, não falta, irmão. Está cheio de igreja evangélica compromissada com a palavra. Não tem desculpa. A rede social, o evangelho está sendo pregado como nunca. Mas eu nunca vi um tempo como esse. Em 27 anos com Cristo. Nunca vi. As pessoas estão deixando de congregar, de orar, de buscar a Deus. A igreja cada dia mais está diminuindo. E as pessoas não estão percebendo. Estão preocupadas com muitas coisas. É isso, é aquilo, tem que fazer isso. Você pode fazer, mas no tempo certo e na hora certa. Eu, desde quando me converti, domingo é sagrado. É sagrado. A não ser que tem alguma coisa para me fazer. Irmãos, é sério. Busca a Deus enquanto se pode achar. Cuidado com as coisas deste mundo, com os cuidados deste mundo. Você está se divertindo mais longe de Deus. Você pode curtir, desde que seja uma coisa boa, lícita. Você pode passear, não é errado. Mas Deus está onde? Cuidado. Busca a Deus enquanto é tempo. Cuidado com as ansiedades. Para de ficar ansioso. É que nem futebol. Irmão, você pode até assistir um futebol, não é pecado não, mas a partir do momento que já começa a trazer inquietação, preocupação, desespero, palpitação no corpo. Cuidado, vigie. Tudo, irmão, é domínio próprio. É temperança, domínio próprio. Tem gente que está perdendo o domínio próprio, está desesperado. Tem gente que, irmãos, o inimigo tomou o coração, que essa pessoa está pensando em fazer besteira. Ela está inquieta, tem alguém inquietando ela, está inquietando ela. Faz, não deixa barato não, vai. Está ficando até ansiosa, a pessoa está até tremendo. Está a ponto de explodir. Ouça a boa palavra de Jesus. A boa palavra alegra. Lance isso diante de Deus. Não deixe o inimigo ganhar terreno na ansiedade. A ansiedade não é de Deus. Se você colocar diante de Deus o que está te preocupando, eu garanto para você. Se você falar com sinceridade diante de Deus, isso aqui está tirando a minha paz. Eu não consigo nem dormir, Senhor. Estou tomando até remédio, Senhor. Tem misericórdia de mim. Vai falando com Deus. Quando você sentir aquela paz, é a resposta do Senhor para você. Deus tomou para ele. Você lançou diante dele, agora ele tomou, agora é com ele. Não queira buscar de novo. Agora é com ele. Esqueça daquilo. Você pode esquecer daquilo. Você não precisa nem lembrar mais daquilo. Deus pegou para ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tem gente que não entende, guardará o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus. Essa paz excede todo entendimento, a ponto de alguém chegar e falar assim: nossa, mas você estava tão preocupada com esse assunto, você estava tão ansioso com esse assunto, e de repente você está aí tranquilo, em paz. Aí você responde: é que eu falei com Deus. Eu falei com o Senhor. Não, mas o caso é sério, a pessoa diz. Como que você vai fazer? Está chegando o dia de você resolver isso, essa doença. Não, eu já falei com Deus. Eu falei com o Senhor. E ele me sentiu uma paz no coração depois da oração. Ele está resolvendo. Pronto, irmãos. É tão simples se libertar da ansiedade. É simples. O inimigo quer te ver ansioso, preocupado, porque ele quer te ver desesperado, com medo, sem expectativa, sem esperança, para baixo, abatido, derrotado, frustrado, decepcionado. A ansiedade provoca tudo isso. Mas se você falar com Deus, lançar diante dele toda a ansiedade, ele vai cuidar de você e de tudo que diz respeito à sua vida, em o nome de Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração.